isso, a nova fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, do Master, revela conexões da família com o jogo do bicho e a milícia do Rio de Janeiro. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Viga. É isso, também teve desdobramento dessa sexta fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, com o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. O mandado de prisão chama bastante a atenção, uma espécie de sicário, né? Fazia parte da turma, como foi batizado um dos grupos de WhatsApp de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso desde o escândalo que eclodiu no ano passado. Esse grupo ligado a Manuel Rodrigues, o sicário, ou mais um sicário, de Daniel Vorcaro, era responsável por monitorar, vigiar, intimidar e até ameaçar oponentes, rivais ou pessoas que causassem algum tipo de constrangimento a Daniel Vorcaro. As investigações apontam que Vorcaro deu ordens de intimidação contra o comandante de uma embarcação, um cozinheiro que trabalhavam para ele. Os motivos ainda são desconhecidos, mas estão sendo apurados e levantados pela polícia e também pela justiça. Houve ainda mandados de prisão e busca e apreensão contra agentes da Polícia Federal. Um deles, inclusive, lotado aqui na Superintendência da PF. Outro mandado de prisão foi contra um policial federal aposentado. Também houve um mandado de busca e apreensão contra uma delegada da PF, que foi afastada de suas funções e proibida de manter contato com as instalações da PF ou com colegas da corporação. Os policiais federais são acusados de acessar dados sigilosos, vazá-los, ou seja, passar essas informações para frente, companheiros. Valeu, Viga. Aqui no Jornal Jovem Pan, os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela e Denise Campos de Toledo, começam aqui, lá pelo Rio de Janeiro. Dora Kramer, boa noite, bem-vinda. E mais um dia que nós tivemos uma operação com desdobramentos, na verdade um dia depois da revelação da conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o que tudo isso complica ainda mais a situação do mundo político. Boa noite, Tiago, Denise, Vilela, boa noite a todos. Pois é, à medida que vão avançando as investigações da Polícia Federal, vai ficando claro que Daniel Vorcaro não era só o cabeça de um banco que se mantinha a poder de operações fraudulentas. O que ele era? Era integrante de uma organização criminosa, nem sei se era o chefe, sei lá, uma organização infiltrada no sistema financeiro, nos poderes da República, na polícia, no crime organizado e que atuava com métodos corruptos, com uso de violência, ameaças e intimidações contra quem se pusesse no caminho da quadrilha. É com esse tipo de gente que 2 senadores da República, um deles candidato à presidência, e 3 ministros do Supremo Tribunal Federal têm algum tipo de ligação. Isso sem contar figuras que tenham prestado algum tipo de serviço para o Banco Master. Então, o andar da carruagem indica que ainda muita gente graúda vai seguir, vai cair nessa rede, independentemente, é isso que está interessante agora, de delação premiada de Daniel Vorcaro, que todo mundo agora, primeiro todo mundo falando que Brasília estava perdendo o sono. Como eu sempre falo, Brasília não perde o sono, nem rói as unhas. Brasília opera, age. E agora o que se diz é que com a prisão do pai, ele pode querer abrir, contar mais coisas. A questão é que a polícia tem tanto material que ou o Vorcaro decide contar absolutamente tudo e mais um pouco, ou então vai ficar na cadeia por muito tempo. Saber do Vilela, se você concorda com essa tese, né? É possível que tenhamos agora sim a delação premiada, porque ele vai ter que abrir o jogo, né? Boa noite, bem-vindo.
É isso aí, Tiago. Uma ótima noite a você, a Denise, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo que está amadurecendo, sim, essa delação premiada, à medida que, num primeiro momento, é natural que haja um interesse em não integrar tudo, não existe nem clareza total sobre o quanto existe de informação ainda de poder dos investigadores, da Polícia Federal. Então, num primeiro momento, algo tão grandioso como esse é natural que acabe saindo de uma forma aos picados, acabe realmente não avançando tudo de uma vez. Diante de fatos que acabam sobrevindo e demonstrando que não dá para ficar escondendo determinadas situações, é natural que Vorcaro, no caso, que o delator, acabe se vendo impelido a falar o quanto mais, seja pelo fato de que vai escasseando a informação nova, muitas vezes, se a Polícia Federal já tiver toda a informação, vai perdendo interesse nessa delação, seja pelo fato de que, diante de tantos elementos, ele se vê numa condição de não poder esconder tanto informações que já vieram a público. Então eu vejo que está amadurecendo. Eu acredito ainda com toda certeza que vai haver essa delação, até porque me parece o único caminho para Vorcaro diante de tantos elementos envolvendo tanta gente graúda de todos os poderes do país. E aquela velha história, né, Denise, de seguir o dinheiro, né? Então você tem a ligação com o jogo do bicho, com milicianos, e é algo que, se a Polícia Federal, que vai continuar investigando, mais coisa vai aparecer. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, Vilela, Dora, boa noite a todos. Pois é, a gente sabe que ainda estão sendo avaliados todos os celulares que foram apreendidos com Vorcaro, e isso pode levar a Polícia Federal a ter mais informações ainda de implicações, não é, das pessoas em relação a tudo que foi feito. Agora a gente percebe que ele faz uma ligação de todas as frentes criminosas do país. Você vê o jogo do bicho, tem os milicianos, tem o crime organizado, ele montou um esquema no sistema financeiro para fraudar determinadas operações e por aí ele esquentar o dinheiro que vinha de outras operações, multiplicar esse dinheiro com operações fraudulentas, sem ter a garantia, sem ter respaldo. Depois teve implicação de outras instituições, mexeu com o mundo político, mexeu também com o mundo jurídico. Então ele tem um alcance muito grande em toda a sociedade e eu acho que ele sofre uma pressão maior, não apenas pelas informações que vão sendo obtidas pela Polícia Federal, mas também pelo fato de vários integrantes da família dele estarem presos. Agora foi o pai dele, o cunhado já estava preso, dando indicações de que também pode fazer a delação premiada. Então tem uma frente aí os representantes das outras instituições financeiras que também estão implicados nessa investigação toda. Se trata do maior escândalo financeiro, mas com ramificações na criminalidade mesmo do país. Eu acho que é importante que tudo isso seja desvendado, com ou sem essa ideia de CPI. Eu acho que a Polícia Federal está agindo de uma forma muito adequada para seguir adiante com esse processo e não deixando os poderosos para trás.